Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge e nesse vídeo eu quero ir direto ao ponto porque nós temos muitas coisas para conversar. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da prova da Guarda Metropolitana, nós vamos resolver diversas questões aqui juntos. Vamos falar sobre a prova de direito constitucional, a prova de direito administrativo, legislação municipal e a questão de estatuto da guarda dentro de legislação específica. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, vamos para essa aula de resolução de questões, afinal de contas, é para isso que você está aqui. Então estamos aqui com a prova da guarda, ó. E aí o que eu quero mostrar para você aqui nessa prova? Eu quero mostrar para você quais são as questões que eu vou analisar, tá? Que são as matérias que eu dou aula. Bom, a gente vai falar aqui a respeito dessas questões de direito constitucional, 21 e 22, direito administrativo, 23 e 24. Vamos falar também sobre essa 25 aqui, que é direito penal, apesar de eu não dar aula, é só uma questão, tá? Então não tem importância, a gente vai falar sobre ela. E além disso, a gente vai falar sobre essas questões de legislação municipal, ó. São 10 questões de legislação municipal, elas vão da 31 até a questão 40. Além disso, galera, nós vamos falar também, dentro da parte de legislação específica, dessa questão aqui, ó, da questão número 50, que é Estatuto da Guarda, né? Que são as matérias que eu dou aula aí, muita gente comprou meus materiais, muita gente teve aí a oportunidade de ser meu aluno, os quais eu fico muito grato. Primeiro, a gente vai falar sobre as questões de direito constitucional. Veja bem, a questão 21 diz: assinale a alternativa que contempla uma hipótese em que um guarda municipal poderá adentrar em uma residência sem consentimento do morador e sem que esteja violando a Constituição Federal. O que acontece aqui nessa questão, galera? Olha só, qual que é o problema aqui nessa questão? O problema aqui nessa questão é que ela fala assim, ó, durante o dia ou à noite, com a intenção de prender um criminoso sobre o qual teve notícia que estaria residindo no local. O criminoso está residindo no local. Isso aqui não é um flagrante, tá bom? Então veja bem, se não é em flagrante delito, só pode entrar com mandato judicial durante o dia, beleza? Então durante o dia ou à noite, não, galera, não é flagrante. É só durante o dia com mandado judicial, ok? A fundamentação dessa questão, ela está toda no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, que diz pra gente, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Beleza? Aqui na letra B diz assim, ó, durante o dia com autorização do delegado de polícia. Nada a ver, tá? É autorização judicial. Durante a noite, para dar apoio a policiais civis para cumprir o mandado de prisão regularmente expedido contra um réu condenado pela justiça. Errado, galera. Veja bem, se vai cumprir o mandado é durante o dia, tá? Tem que esperar. Por isso que a polícia espera cedinho, bate cedo. Por isso que o japonês da Polícia Federal acorda cedo, acorda de manhã, para pegar a pessoa ali acordando. Lembra do japonês da Polícia Federal? É isso aí. Então, agora a letra D, certinho, a literalidade da norma, durante o dia ou à noite, se na residência estiver ocorrendo um flagrante, beleza? Um flagrante, né, galera? Aconteceu ali na hora, tem alguém matando o outro ali na hora, alguém batendo na outra pessoa naquela hora, então pode entrar. Ou no caso de desastre, ou ainda para prestar socorro. Então o gabarito da banca é a letra D, tá negritado o gabarito da banca, vocês vão ver que aqui em todas as questões os gabaritos da banca estão negritados, tá? E aí, tá correto, beleza? O gabarito é a letra D, tranquilo, aqui não cabe recurso. Agora, na questão 22 ela diz, ó, segundo a Constituição Federal, no tocante às normas que regem a administração pública, é correto afirmar que, letra A, o princípio da publicidade exige que os prefeitos ostentem seu nome ou sua imagem nas divulgações de obras, serviços e propagandas do município. Errado, galera. Prefeito não tem que colocar nome
isso imagem em canto nenhum não. A Constituição Federal veda isso no artigo 37, parágrafo 1º. Veja bem a redação do dispositivo constitucional. Vem aqui comigo, ó. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Beleza? Então, tranquilo, a questão A está errada. Ela quer o quê? Ela quer a correta, ó, a questão que é a correta. Então, vamos procurar a correta. Letra B. É proibida a acumulação remunerada de quaisquer cargos públicos, ainda que haja compatibilidade de horários entre eles. Errado, galera. Se tiver compatibilidade de horários, pode ter acumulação, desde que esteja dentro das hipóteses de acumulação previstas na Constituição Federal. O fundamento é o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação. Veja bem, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, disposto no inciso 9º, isso aqui diz respeito ao teto, tá? Teto remuneratório, mas não vem ao caso aqui para a resolução dessa questão. E quais são as hipóteses? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Letra C. A área da segurança pública e os seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência, precedência sobre os demais setores administrativos. Errado, porque quem tem essa precedência, né, não é a segurança pública, é a administração fazendária. Então, está no artigo 37, inciso 10, 15, 16, 17, 18 da Constituição Federal, que diz, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Letra D. Os servidores que cometerem atos de improbidade administrativa ficarão sujeitos às penas, entre outras, de indisponibilidade dos bens e perda da função pública. Sim, galera, isso aqui está no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal e diz pra gente, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, que está lá na questão, tá? A indisponibilidade dos bens, que também está aqui na questão, e traz outras penas, o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza? Agora a gente passa aqui para a parte de noções de direito administrativo. Vamos que vamos. Olha lá, questão número 23. Repeat, please. Repeat. Fale comigo, repita comigo. 23. 23, tem que ser fluente em English. Olha lá, galera. No tocante ao desfazimento dos atos administrativos, é correto afirmar que letra A, a anulação do ato por razões de conveniência e oportunidade pode ser efetivada tanto pela administração quanto pelo judiciário. Errado, galera. Por quê? Porque o que acontece aqui? A anulação, ela não acontece por conveniência e oportunidade. A anulação, ela acontece por motivo de ilegalidade, tá bom? Por conveniência e oportunidade é a revogação. Tá bom? Então a gente tem que ter isso aqui em mente. A gente tem que ter isso aqui em mente para nós não sermos pegos com esse jogo de palavras, tá? Então, conveniência, oportunidade, revogação. Então ele confundiu a gente aqui. Anulação por conveniência e oportunidade? Não, anulação é por ilegalidade. Eu vou anular o ato ilegal. Vamos para a letra B. Então, a questão 23 também, que é a correta, né? Então vamos para a letra B. Veja bem. A anulação do ato por razões de conveniência e oportunidade pode ser efetivada pela administração, mas não pelo judiciário. Errado, galera. Por quê? Porque o judiciário aprecia a legalidade. Então, o judiciário pode anular, tá bom? Então, quando a questão diz que não pode ser feita anulação pelo judiciário, tá errado. Agora, veja bem, anulação do ato por razões de conveniência e oportunidade também está errado, porque como nós já vimos, não existe anulação por conveniência e oportunidade, porque a anulação acontece por ilegalidade. Letra C, a revogação do ato pode ser efetivada pela administração, mas não pelo judiciário.
Corretíssimo, galera. Somente a administração pública revoga os atos. O judiciário não tem poder, não tem competência para revogar um ato da administração pública. A única coisa que o judiciário pode fazer é analisar a legalidade. Galera, o juiz ele fica ali apegado à lei. Ele não pode analisar nada que vai além do que aquilo que está previsto na lei. Beleza? Então, se nós estamos falando de previsão legal, nós estamos falando de ato legal ou ilegal. Então, se o ato é legal ou é ilegal, a gente vai falar da anulação. Beleza? Letra D. A revogação do ato pode ser efetivada tanto pela administração quanto pelo judiciário? Não, galera. O ato ele só pode ser o quê? Revogado pela administração pública. O judiciário não pode revogar ato administrativo. Beleza? Então, o gabarito da banca, letra C, está correto, tranquilo. Vamos para a próxima. Questão número 24. Tendo em vista o disposto na Lei 8429, ó galera, improbidade, ó, com relação às sanções de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Então ele também quer a correta aqui, ó. Vamos lá, a questão pediu a correta. Letra A. As sanções decorrentes de sentença condenatória na ação de improbidade poderão ser executadas antes do seu trânsito em julgado? Não, galera. Por quê? Porque de acordo com o artigo 12, parágrafo 9º, as sanções previstas na lei, elas só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a letra A está errada. Letra B. O agente público que se recusar a prestar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza no prazo legal será sancionado com a pena de demissão? Certinho, galera. Não apresentou declaração de imposto de renda, é pena de demissão. Veja bem, o artigo 13 ele diz: a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Beleza? Né, que tenha sido apresentada à Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. E o parágrafo 3º diz assim, ó: será apenado com a pena de demissão. Pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado, ou que prestar declaração falsa. Moral da história, a letra B está correta. Não apresentou declaração, é punido com a pena de demissão. Letra C. Em razão do princípio da isonomia, na aplicação das sanções legais ao servidor público, não poderão ser levados em conta os antecedentes do agente. Está errado, porque a própria Lei 8429 traz lá que uma das coisas que serão levadas em consideração para a aplicação da penalidade é observar os antecedentes do agente. Está no artigo 17C, a linha G. Veja bem, ó. A sentença proferida nos processos a que se refere essa lei, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 13.105, que é o Código Civil, tem que fazer o quê? Inciso 4º aqui, ó. Considerar para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa. A linha G, os antecedentes do agente. Letra D. As sanções de cassação de direito político e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais do poder público observarão um limite máximo de 8 anos. Errado, tudo errado. Primeiro, porque não existe sanção de cassação de direito político, tá? A gente só fala de perda ou suspensão. E é tão interessante isso aqui que no caso da Lei 8429, no caso da Lei de Improbidade, é tão interessante que a gente só fala da suspensão, né? A Lei 8429 só traz a suspensão, né? E aí o que acontece? A gente não fala em cassação. E outra coisa também, inclusive, galera, quando a gente fala da pena de proibição de contratar, eu receber incentivos fiscais, tá? Ela pode ir além desses 8 anos. Agora, o Código Penal, a questão de Código Penal. Vamos lá. Tendo em conta o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A, o gabarito da banca é a letra D, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Letra A omissão é penalmente relevante se o omitente, ainda que sem o dever de agir, deixa de evitar o resultado quando lhe era possível fazê-lo. Errado, porque contraria o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz pra gente que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia
E podia, devia e podia, tá, galera? O garante, ele devia agir. Então, o que acontece aqui? A questão quando fala que ele não tem o dever de agir, tá errado. Beleza? Letra B. O homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos enseja causa de aumento de pena de 2/3. Errado, galera. Isso aqui, o homicídio doloso contra menor de 14 anos não é uma causa de aumento, tá? É uma qualificadora. Está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9º do Código Penal. E ele tem a reclusão de 12 a 30 anos. Aumenta, né, a pena do homicídio. Agora, quando a gente fala do homicídio culposo, praticado contra o menor de 14 anos, aí sim é uma causa de aumento de 1/3. Beleza? Então, cuidado. Uma coisa é o doloso. No doloso, contra menor de 14 anos é qualificadora. No culposo, contra menor de 14 anos é uma causa de aumento e não é de 2/3, como a questão disse, é de 1/3. Isso está onde? Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Letra C. O emprego de arma de fogo qualifica o roubo. Já o uso de arma branca implica causa de aumento da pena da metade. Isso aqui tá errado, tá, galera? Porque essa qualificadora da arma de fogo, prevista aqui no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º do Código Penal, ela diz que é para arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, o que acontece? Se essa arma de fogo não for de uso restrito ou proibido, a gente não tem essa qualificadora. E outra coisa, quando a gente usa a arma branca, na verdade, quando a gente usa a arma branca, nós estamos falando de um homicídio simples que não é causa de aumento. Então a questão está errada. Letra D. Praticar conjunção carnal com a esposa desacordada por ingestão de bebida alcoólica configura estupro de vulnerável? Configura, galera. Por quê? Porque o estupro de vulnerável, a pessoa não pode oferecer resistência, de acordo com o artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Então, primeiro, ela está desacordada e, segundo, ingeriu bebida alcoólica. Então, essa pessoa que vai ter o ato ali, ela não pode oferecer resistência e aí, de fato, ela insere-se aí insere-se no tipo penal referente ao estupro de vulnerável. Beleza? Agora a gente vai conversar sobre legislação municipal. Vamos lá, tá começando a ficar bom, hein? Daqui a pouco a gente chega aqui na questão que tem recurso. Considerando o Estatuto do município de Palmas, assinale a alternativa correta. Letra A. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime parcial. Já paro por aqui, galera. Quem trabalha no cargo em comissão ou função de confiança é regime integral e de dedicação exclusiva. Artigo 18, parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores. Vamos para a letra B. O servidor municipal perderá o cargo em virtude de sentença judicial ainda que pendente recursos. Errado, galera. A perda do cargo, ela depende de um processo judicial transitado em julgado. Então, quando a gente fala de sentença judicial, é a sentença judicial transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. O recurso já acabou, né? O processo não tem mais para onde ir, já acabou. É esse processo transitado em julgado. Então, quando a questão fala ainda que pendente de recursos, ela erra, tá bom? Então, a letra B está errada. Letra C. A remoção consiste no retorno do servidor municipal ao cargo anteriormente ocupado. Não, galera, a remoção não é isso, porque de acordo com a lei, quando você realoca o servidor para outro órgão dentro do mesmo poder, saiu da Secretaria de Administração, foi para a Secretaria de Saúde, por exemplo, tá bom? Ou para uma unidade, saiu da diretoria de almoxarifado e foi para a diretoria de vendas, né? De compras e vendas, de licitações, por exemplo, mudou. Então, essa simples movimentação que é a remoção, de acordo com o artigo 33. Então, não é o servidor simplesmente voltar para o cargo. E letra D, diz que o período de férias é de 30 dias, que podem ser cumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, salvo hipóteses em lei específica. O que acontece aqui, galera? É o seguinte, as férias do servidor, de fato, é de 30 dias, tá? Elas, de fato, podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos, se tiver necessidade do serviço. Beleza? Salvo hipóteses em leis específicas. Isso é o que está previsto na lei, ó. Artigo 81, caput. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas hipóteses em que haja legislação específica. Beleza? Então é isso. Tranquilo isso aí.
O gabarito da banca é letra D, então é correto. Questão 32. Determinado servidor público municipal de 71 anos de idade foi aposentado por invalidez. Posteriormente, a junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria. Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos de Palmas, assinale a alternativa correta. Ó, quem foi meu aluno sabe. O aposentado voltou é o quê? Reversão. Reversão é a volta do aposentado. Então o que acontece aqui? A B já está errada, porque ela fala que é reintegração. A D também está errada, porque ela fala que é reintegração. E olha só, trata-se de hipótese de reversão e o servidor deve voltar à atividade. Essa aqui está errada, por quê? Porque o servidor tem 71 anos. Aí o que acontece? Ó, a letra C fala, trata-se de hipótese de reversão, porém ele não deve reverter por ter mais de 70 anos. E é exatamente isso que a lei traz pra gente. Ó. Então a letra C, o gabarito da banca está correto. Olha o que traz o artigo 23 e o artigo 25 do Estatuto dos Servidores do Município de Palmas. Artigo 23, reversão é o retorno à atividade de servidor municipal aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, por junta médica nomeada pela administração, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Beleza, a gente já sabe o que é a reversão. Agora, o artigo 25 diz, não poderá reverter ao aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. E assim, galera, fica tranquilo, a gente mata a questão aí, a gente consegue finalizar essa questão tranquilamente. O gabarito C da banca está certinho. Vamos para a questão número 33. Acerca do estágio probatório e nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmas, assinale a alternativa correta. Aí a letra A fala, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Errado, estágio probatório 36 meses, artigo 19 da lei. Letra B. Ao servidor em estágio probatório poderá ser concedida licença por motivo de doença em pessoa da família? Certinho, tá, galera? O artigo 19, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, traz a licença por doença em pessoa da família como uma das licenças que o servidor pode tirar mesmo que ele esteja no estágio probatório. Letra C. Avaliação especial de desempenho dar-se-á em etapas concomitantes que ocorrerão no mínimo a cada trimestre até o fim do período do estágio probatório. Errado, primeiro, porque a lei diz que as etapas são autônomas e segundo, porque não é a cada trimestre, é a cada semestre. Tá? Veja o que diz o artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores. Avaliação de que trata o caput dar-se-á em etapas autônomas entre si que ocorrerão no mínimo a cada período de 6 meses até o fim do estágio probatório. Beleza? Agora a letra D. A realização da avaliação especial de desempenho deve ocorrer por intermédio da junta própria para este fim, nomeado pelo prefeito municipal. Errado, porque não é junta, tá, galera? É uma comissão, de acordo com o artigo 19 caput do Estatuto dos Servidores. Portanto, o gabarito da banca está correto aqui. Na minha opinião, essa questão está tranquila. Questão 34. Manifestantes depredaram patrimônios históricos localizados na Praça dos Girassóis, na capital tocantinense. No momento da ação, servidores públicos municipais encarregados da segurança não contiveram os manifestantes, agindo com desídia, tá bom? Desídia. E aí o que acontece? Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas, assinale a alternativa que corresponde à penalidade aplicável. Certinho, tá, galera? A penalidade aqui é a demissão. Agiu com desídia, aplica a demissão. Deixa eu só corrigir esse artigo aqui pra gente, porque ficou aqui um pouco desorganizado, ó. Veja bem, é isso aqui que traz a lei lá no artigo 159, inciso 19, ó. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Um dos casos é proceder com desídia. Tranquilinha essa questão, gabarito da banca correto, né? Que é o que está negritado aqui. Questão 35. Considerando a lei orgânica do município de Palmas, assinale a alternativa que corresponda a uma competência municipal. Olha só, a única dessas alternativas que tá lá no artigo 6º da lei orgânica do município de Palmas, a única dessas alternativas é a letra B, tá bom? Nenhuma das outras, letra A, letra C e letra D, estão previstas na lei orgânica do município de Palmas. Agora vamos aqui para a próxima. Questão número 36.
Acerca do poder legislativo, assinale a alternativa correta considerando a lei orgânica do município de Palmas, né? Deve ser composto por 17 vereadores? Errado, porque de acordo com o artigo 9º, parágrafo único da lei orgânica, são 19, tá? Tá aqui a justificativa, ó, parágrafo único será de 19 o número de vereadores para representação da legislatura subsequente. Letra B, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos através do sistema proporcional com mandato de 4 anos. Certinho, tá? Está no artigo 9º, caput da lei orgânica, que fala: o poder legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal composta de vereadores eleitos através do sistema proporcional com mandato de 4 anos. Letra C, deve legislar sobre operações de crédito sem a necessidade de sanção do prefeito. Errado, galera, porque para a Câmara, para o Poder Legislativo legislar sobre operações e empréstimos, operações de crédito e empréstimo, tem que ter sanção do prefeito. Artigo 10º, inciso 3º. Ó. Artigo 10º. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do prefeito municipal, legislar sobre todas as matérias de competência do município e especialmente sobre, inciso 3º, empréstimos e operações de crédito. Letra D. Deve conceder licença ao prefeito para sua ausência do município, caso sua ausência do município seja superior a 7 dias. Errado, porque se a ausência for superior a 15 dias, está no artigo 66. Ó. Olha aqui o artigo 66, o que ele diz. O prefeito e o vice-prefeito não poderão se ausentar do município ou do país ou afastar-se do cargo sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato por período superior a 15 dias, ok? Então, pessoal, em relação à questão número 37 aqui, veja bem, essa questão também está redondinha, né? Porque o que acontece? Ela cobrou as vedações previstas na lei orgânica do município de Palmas, né? E colocou aqui a primeira vedação que foi cobrada. Representantes, assinar a alternativa correta. Representantes da União, dos estados e municípios podem estabelecer cultos religiosos e manter com seus representantes relações de dependência ou aliança, independente da natureza da colaboração em virtude da liberdade religiosa. E a lei orgânica traz no seu artigo 8º que nós aplicamos ao município de Palmas as vedações estabelecidas pelo artigo 19, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. O artigo 19 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, ele traz essa característica de que é vedado ao município, à União e aos estados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou subvencioná-los, né, que é financiá-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Portanto, a questão está errada, tá? Porque a questão diz que pode, quando na verdade é vedado. A letra B é o gabarito da banca, e ela está correta, e ela diz, ó, os agentes públicos municipais estão proibidos de recusar fé aos documentos públicos. E mais uma vez, aplicando-se o artigo 8º da lei orgânica, que diz que essas vedações constitucionais devem ser aplicadas ao município, o que nós temos aqui? Que o artigo 19, inciso 2º, diz que é vedado recusar fé aos documentos públicos. Então, tá certinho, ok, gabarito da banca, tudo certo. Agora, a letra C, ela diz que os agentes públicos podem distinguir brasileiros que residam no município de acordo com sua respectiva região de origem, segundo suas preferências, a fim de aperfeiçoar a gestão administrativa da localidade, o que está errado, porque nós não podemos fazer essa distinção entre brasileiros, tá? Uma vez que o artigo 19 da Constituição Federal, no seu inciso 3º, proíbe, veja bem, é vedada a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. E por último, a questão D, ela diz que o chefe do Poder Executivo Municipal está proibido de manter aliança com igrejas. Até aí tudo bem. Ainda que decorra de lei do Poder Legislativo que delimite a colaboração de interesse público, em virtude do princípio da laicidade. Né? Então o que acontece aqui? A questão está errada porque se a gente tiver uma lei falando ali da colaboração de interesse público, pode acontecer. A própria Constituição Federal traz essa ressalva na parte final do artigo 19, inciso 1, né? Ou seja, artigo 19, inciso 1, in fine. Veja bem o que diz esse artigo. Artigo 19, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento ou manter com eles
os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então a questão está errada. Por quê? Porque a colaboração de interesse público, se tiver uma lei autorizando, né, obviamente uma lei autorizada é aprovada pelo Poder Legislativo, beleza, ok, pode acontecer. Então o gabarito aqui dessa questão é a letra B. Continuando a correção. Questão 38. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a alternativa que corresponda a uma das atribuições do prefeito. Letra A. Eleger sua mesa e constituir suas comissões. Errado, porque isso é competência da Câmara Municipal. Artigo 11, inciso 3º da Lei Orgânica. Letra B. Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do município. Correto, está de acordo com o artigo 17, inciso 12, inciso 5, 6, 7. Eu sou péssimo de numeral romano. Beleza? A letra C. Fixar por decreto legislativo seu subsídio do vice-prefeito e dos secretários. Errado. Não é competência do prefeito, é da Câmara Municipal. Está no artigo 11, inciso 4º da Lei Orgânica. Conceder licenças ao vice-prefeito para afastamento temporário. Errado, porque também é competência da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 11, inciso 5º, a linha A. Beleza? Então, certinho aqui, tranquilo, o gabarito da banca. Questão número 39. Determinado contribuinte não efetuou pagamentos dos tributos municipais dentro do prazo legal, de maneira que o valor inscrito em dívida ativa, de maneira que o valor foi inscrito em dívida ativa. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a alternativa que corresponda ao órgão que possui competência para execução da dívida ativa. Prefeito, galera, vai executar a dívida? Mesa da Câmara Municipal? Só pode ser a Procuradoria, né? Ministério Público tem nada a ver, nem é órgão municipal. Olha só, essa questão tá certa, e para você responder ela, é uma conjugação do artigo 87 com a emenda 52 à Lei Orgânica, né? Primeiro, o artigo 87, ele diz que a competência é da Advocacia Geral, né? Vinculada ao Poder Executivo. Olha só, o que diz o artigo 87. A Advocacia Geral do município, vinculada ao Poder Executivo, é a instituição que representa o município, judicial e extrajudicial, cabendo-lhe, nos termos de lei, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e, privativamente, a execução da dívida ativa. Beleza? Então, isso aqui é competência a princípio, a Advocacia Geral. A emenda 52 foi lá e colocou assim, onde se lê a Advocacia Geral, leia-se Procuradoria Geral do município. E o parágrafo único ainda trouxe assim pra gente, a alteração ocorrerá em todos os artigos das leis ordinárias, lei orgânica, complementar. Então, de fato, quem faz isso é a Procuradoria Geral, gabarito letra C, tranquilinho, questão tranquila da banca. Questão 40. Um jornalista precisa pedir à Prefeitura Municipal a íntegra de contrato celebrado com empresa privada. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a alternativa correta. A Prefeitura não está obrigada a fornecer o acesso? Errado, porque a Prefeitura está obrigada a fornecer o acesso. A Prefeitura deve permitir o acesso aos valores dispostos no contrato, mas não às condições do contrato. Errado, galera. É o acesso integral, tá? C. A Prefeitura deve fornecer o acesso com anuência da Câmara no prazo máximo de 10 dias. Nada a ver, galera. Um acesso a um documento vai passar pela Câmara, não é projeto de lei. Olha lá, letra D. A Prefeitura deve fornecer o acesso no prazo máximo de 15 dias, a contar do dia útil seguinte ao do pedido. Beleza? É de acordo com o artigo 94, parágrafo único da Lei Orgânica, que traz pra gente assim, os atos administrativos de competência do prefeito são classificados em... aí lá no parágrafo único fala assim, a Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado no prazo máximo de 15 dias, então tá aqui o prazo, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao dia de apresentação do pedido. Beleza, tá igualzinho na questão, lá, certidões dos atos, contratos e decisões, tá bom? Então, belezinha, tranquilo, a 40 tá ok. Agora vamos aqui para a legislação específica falar sobre essa questão 50 de Estatuto da Guarda. A respeito da estrutura organizacional da Guarda Metropolitana, assinale a alternativa correta. Letra A.
é constituída de 3 grupos. Errado, galera. Por quê? Por quê? Porque são 4 grupos, então a questão já começa vacilando, tá? A questão vacilou, não são 3 grupos, são 4, faltou o grupo especial. Trouxe o operacional, o apoio administrativo e o tático especial, certo? Faltou o especial, de acordo com o artigo 26 do Estatuto da Guarda. Letra B, o grupo operacional é constituído do pessoal da segurança previamente habilitado, composto pelo contingente do serviço da Guarda Metropolitana. Certinho, está de acordo com o artigo 26, parágrafo 1º, que traz pra gente, ó, o grupo operacional é constituído, vou até aumentar aqui para a gente poder ver melhor. Veja bem, né, o que diz aqui. O grupo operacional é constituído do pessoal de segurança previamente habilitado para esse fim, sendo composto pelo contingente do serviço da Guarda Metropolitana. Ok? Tranquilo. Vamos para a próxima. Letra C. Então a B está correta, né? A princípio o gabarito da banca está tudo ok. Letra C. O grupo de apoio administrativo é constituído pelos servidores do grupo operacional, mediante seleção interna designada para as atividades de apoio das guardas. Errado, bagunçou tudo. O grupo administrativo não é composto pelos servidores do grupo operacional, tá bom? Essa não é a composição. Veja bem o que traz o artigo 26, parágrafo 2º da lei, ó. Vou até aumentar, né? Vamos aqui aumentar, tá pequeno. Vamos aqui pra gente poder enxergar melhor, galera. Olha lá. O grupo de apoio administrativo constitui-se de todo servidor designado para as atividades de apoio administrativo à guarda. Ok. Devidamente habilitados para os místeres, sendo compostos por integrantes das classes de agente administrativo, professores de música, auxiliares de serviço administrativo, auxiliares de serviços gerais, assistentes técnicos, médicos, odontólogos, enfermeiros, orientadores educacionais, professores, assistentes sociais e outros servidores necessários ao serviço. Beleza? Agora a letra D, olha o que ela traz pra gente aqui, ó. Vamos brincar um pouco com essa letra D, meus queridos. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui só pra gente responder com mais tranquilidade. Olha só. O grupo tático especial é constituído pelos servidores do grupo operacional e especial mediante seleção interna para operações e atividades especiais. Errado, né, galera? Por quê? Porque os servidores do grupo especial, eles não fazem parte do grupo tático operacional, né? Do grupo tático especial. E aí o que acontece, ó? O artigo 26, parágrafo 5º, fala isso pra gente, ó. O grupo tático especial será constituído de servidores do grupo operacional apenas, mediante seleção interna para atividades e operações especiais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações.